Bem-vindos à KVR Literária, uma realização KVR Produções e Sambista Nordestino do Brasil. Eu sou Li Garcia e vou continuar a leitura do livro Aloísio Machado, Sambista de Fato, Rebelde por Direito, de Luiz Ricardo Leitão. Este é o nosso áudio número 4, estamos na página 25. Sob a guarda de um anjo torto, o olhar cúmplice dos orixás e o sorriso carinhoso das musas, o menino Aloísio veio ao mundo debaixo de uma árvore nos arredores de Campos, a maior cidade do norte fluminense. Era dia 13 de abril de 1939, uma quinta-feira modorrenta na vida dos campistas, mas bastante agitada em outros quadrantes do planeta, em meio aos presságios sinistros da Segunda Guerra Mundial. Nas capas dos jornais liam-se notícias inquietantes. Navios de guerra ingleses e soviéticos eram enviados para as costas da Grécia a fim de defender suas ilhas da iminente invasão italiana. O presidente Roosevelt declarava que os Estados Unidos deveriam marchar ombro a ombro com a Inglaterra e a França contra as maquinações de nazistas e fascistas. E a Espanha, já sob o jugo do ditador Franco, anunciava que em breve abandonaria a Liga das Nações. Por ora, nada disso ameaçava sobressaltar o pequeno Aloísio. A julgar pela história que sua mãe lhe contaria anos depois, o artista já nascera sonhando com sombra e água fresca, cansado de ser arrastado durante 9 meses de um lado para outro da cidade, por força das longas caminhadas que a capixaba Maria Augusta Machado empreendia para dar conta de seu serviço e amealhar valiosos tostões a cada semana. Dona Maria era lavadeira e trabalhava para as casas de família da região. Ela vivia com o marido e mais 6 filhos em um casebre humilde do distrito de Guarus, periferia de Campos, na margem esquerda do rio Paraíba do Sul. E boa parte de sua clientela morava bem distante de sua casa. Era preciso correr chão e muitas vezes cruzar aquele mundão de água para buscar e devolver as encomendas que recebia. Durante quase toda a gravidez, a 7ª que lhe cabia suportar, o bebê parecia não reclamar. Mexia de vez em quando, como qualquer criança, mas raramente a incomodava. Naquele dia 13, porém, as coisas seriam diferentes. Ela saíra cedo para entregar a roupa lavada e, na volta para casa, sentindo as contrações, decidiu parar sob uma árvore, onde um pouco mais tarde viria ao mundo seu filho caçula. Como era comum naquele tempo, sobretudo entre as classes populares, o parto naturalíssimo não contou com qualquer assistência hospitalar. A obstetra foi uma parceira da vizinhança que acudiu ao chamado de um caboclo e, após os serviços básicos, ajudou a lavadeira a regressar à sua casa com o recém-nascido. De Campos para o mundo. Os pais batizariam o menino com o nome de Alcides Aloísio Machado. Naquelas paragens, segundo uma velha crença popular, dizia-se que o 7º filho sempre virava lobisomem. Com o tempo, logo se veria que essa era apenas mais uma de tantas previsões, folclóricas ou domésticas, sobre o futuro do caçula, que jamais se cumpririam. Em realidade, o destino do menino Aloísio ainda não estava traçado. Sua história seria escrita em outras terras, entre os tons e semitons de tantos sambas que viria a ouvir e compor. O amor por seu torrão brasileiro seria cantado em versos memoráveis pelo sambista, mas suas raízes mais profundas iriam bem além daquele chão de terra massapê
e do rio que o viram nascer. Elas mergulhariam nos ritmos febris da nossa música popular, graças à qual aprenderia a ler e reinterpretar as insólitas lições que a vida lhe reservou. E apesar de ser o berço que ele jamais esqueceria e ao qual voltaria para ser homenageado muitos anos depois, Campos era apenas uma escala no percurso que seus pais seguiam a duras penas para fugir da miséria e procurar oferecer aos filhos um futuro mais promissor. O ponto de partida havia sido o povoado de Guaçuí, um pequeno município ao sul do Espírito Santo, encravado na divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, às margens do Rio Veado e bem próximo à Serra do Caparaó. Lá nasceu a mãe de Aloísio num tempo em que o lugarejo ainda se chamava São Miguel do Veado. Eram terras habitadas pelos índios puris e desbravadas por portugueses provenientes de Minas em busca de novas riquezas após o colapso do ciclo da mineração ainda no século XIX. Tal qual haviam feito seus antepassados, eles dizimaram a população indígena e travaram acirrados conflitos pelo controle político da área. Seu povoamento se daria com a expansão das fazendas de café na região, além do incremento da pecuária leiteira, atraindo levas de mineiros e fluminenses. Em 1913, inaugura-se uma estação da Estrada de Ferro Leopoldina no vilarejo, permitindo sua conexão com várias cidades capixabas e com o próprio município de Campos, para onde a família partiria em 1938, um ano antes de Aloísio nascer. Quem decidiu deixar a cidade foi o pai, o mineiro Alcides Machado, que ao longo da década de 1930 se dedicara a vários serviços de alvenaria. No início, ele trabalhara de pedreiro e às vezes quebrava um galho como bombeiro ou pintor. Depois, pensando em faturar uns bons contos de réis, passara a ser mestre de obra, ocupado em construir e reformar casas onde houvesse alguma oportunidade. O café e o leite tinham enchido os bolsos dos fazendeiros locais, mas a crise de 1929 arrefecera os lucros da lavoura e da pecuária. A miséria rondava impiedosamente os pequenos proprietários e os lavradores sem terra do município. Para dar de comer ao casal e aos 6 filhos que já cresciam, era preciso encontrar outro pouso para a família. Assim, só lhes restou pegar o trem na estação, à beira do Rio Veado, e desembarcar às margens de um outro rio bem mais caudaloso, que nascia lá em São Paulo e serpenteava ao longo da divisa entre Minas e Rio, onde talvez sobreviessem dias melhores para todos. Campos era a terra dos canaviais, da deliciosa goiabada cascão e do chuvisco. E já nos anos 1970, rica senhora de uma mina de royalties em alto mar. Bem mais antiga que Guaçuí, sua história remonta a meados do século XVI, quando Dom João III doou a Pero Góes da Silveira a capitania de São Tomé, logo rebatizada de Paraíba do Sul. Sua ocupação intensificou-se a partir da divisão estabelecida pela metrópole lusitana, que agraciou com vastas extensões de terra 7 capitães portugueses. Sob as bênçãos da coroa,
difundiu-se numa primeira etapa a atividade pecuária. Depois, já sob o regime do latifúndio, impôs-se a monocultura da cana, principal mercadoria da economia agroexportadora no antigo sistema colonial. No período mais artesanal, o principal produto das fazendas era a aguardente. Mais tarde, por volta de 1830, com a instalação dos engenhos a vapor, desenvolve-se a produção do açúcar, símbolo de poder das sucessivas gerações de coronéis que controlariam por mais de um século o poder político local. Assim, em 28 de março de 1835, a vila de São Salvador de Campos de Goitacazes seria elevada ao posto de cidade. Não obstante as mazelas da sua estrutura social, o antigo vilarejo logo assumiria uma feição mais moderna, acolhendo benfeitorias inexistentes na maioria absoluta das urbes brasileiras. Campos seria a pioneira em inúmeros serviços dos quais só o velho mundo até então podia dispor. Ela foi a primeira cidade da América do Sul a possuir sistema de iluminação elétrica e já em 1869 lograva realizar a primeira ligação telefônica para o Rio de Janeiro, então capital do Império. Além disso, abrigou aquele que é considerado o terceiro jornal criado no país, originalmente batizado de O Campista, que seria impresso a partir de 4 de janeiro de 1834 pela Tipografia Patriótica. 10 anos depois, em 15 de junho de 1844, Campos também receberia a mais antiga livraria do Brasil, fundada no centro da cidade com o sugestivo nome de Ao Livro Verde. Por fim, em 1870, a dinâmica urbe acolheria a Sociedade Musical Lira de Apolo, tida como a mais antiga banda de música do Brasil, até hoje dedicada à execução de obras clássicas, choros, marchinhas de carnaval e canções antológicas da MPB. Nós estamos na página 30. Vamos ficando por aqui. Até o próximo áudio.